assistir a aula depois é garantia de presença, né? Igual a gente já tinha discutido na primeira aula, tá? É só para ter um material de apoio para caso vocês queiram assistir posteriormente. Então, a aula de hoje, é, ela é uma aula bastante conceitual. Vocês vão conseguir começar a pôr a mão na massa mesmo a partir da aula da semana que vem, tá? Mas hoje eu vou trazer aí uma série de conceitos que são muito importantes e que a gente vai estar trabalhando ao longo da disciplina. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, fique à vontade aí para abrir o microfone, abrir a câmera, para a gente estar discutindo e para não restar dúvidas com relação a esses conceitos que são de grande importância para a aula, tá? Então, a gente vai ver aí basicamente todos esses conceitos que estão aqui nesse slide aí de título, que eu tenho uma organização melhor do conteúdo, tá? A gente vai ver o que é a IoT, né? Quais são as principais camadas de uma solução de IoT, onde entra a questão de gerenciamento de dados, o conceito de Big Data, a diferença de dado, informação e conhecimento, quais são os tipos de dados, né? E aí a gente já entra em bancos de dados de fato, né? Que é o objetivo principal da nossa disciplina, banco de dados para a internet das coisas. Mais para o final aqui, a gente vai ter um vídeo, vocês vão assistir, vai fazer um quiz para vocês darem uma animada e depois eu passo a atividade para a próxima semana, que inclui uma leitura e o desenvolvimento de uma apresentação, tá bom? Mas como eu falei, né, fica à vontade para qualquer momento vocês me interromperem, só peço que me interrompam pelo microfone, tá? Porque eu não vou estar vendo o chat. Essa introdução aqui, né? O que que caracteriza uma solução ou um sistema de IoT? Por que que eu trago isso? A primeira vez que eu dei essa disciplina, eu tinha garantia que todos os meus alunos tinham feito a disciplina de Introdução à Internet das Coisas, né? Que no mestrado é uma disciplina dada aí pelo professor José Geraldo Ribeiro Júnior, né? Ou Juninho. Hoje eu já não tenho mais essa garantia, que o pessoal tem puxado ela como disciplina especial. Então, assim, o melhor aproveitamento dessa disciplina é, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, dos alunos que já têm algum conhecimento de IoT, tá? Quem não tem, eu vou pedir que vocês corram um pouquinho atrás aí desses conceitos, que eu vou passar por alto, por cima deles, certo? Mas o mundo ideal é que vocês cheguem para mim já com as soluções aí minimamente capturando dados no cenário de internet das coisas. Para quem já fez, me ajuda, né? Quem não fez ou que já sabe alguma coisa também, quero ajuda. Coloca para mim aí no chat ou abre o microfone e fala o que que vocês acham que caracteriza uma solução ou um sistema IoT. Pode ser com uma palavra. Nunca ouviram falar de IoT? Ah, eu já, Nossa, mas até antes de ler o artigo, eu achei que era só smartwatch e Alexa, né? Smartwatch e Alexa. É muito mais. Vamos lá. Quem mais abriu aí? pode ser comunicação. Uma palavra que resume a IoT. Comunicação. É uma boa palavra. Outra palavra. Conexão. Conexão com a internet. De objetos físicos à internet. Ótimo, ótimo. Apareceu aqui. Integração também, né? Muito bom. Então, vocês mencionaram aí, né? Basicamente, a essência da IoT é justamente, né, uma série de dispositivos interconectados que geram e trocam dados, né, de fatos e do meio e, de alguma forma, torna esses dados disponíveis para a gente, tá? E as soluções, né, que envolvem a internet das coisas, né, IoT é o termo em inglês de internet das coisas, elas, né, de uma forma bem ampla, são projetadas aí para tornar o nosso conhecimento do mundo mais oportuno e mais relevante. Então,
Elas visam permitir que a gente obtenha dados aí, né, sobre as coisas, sobre os lugares, em qualquer momento. Eu deixo até, né, em itálico aí essa definição de qualquer coisa, em qualquer lugar e a qualquer momento, que isso aí seria o mundo ideal, né? Hoje a gente já consegue capturar dados de muitas coisas em muitos lugares e a qualquer momento. Mas a gente ainda tem muito a evoluir também, certo? E aí eu pergunto para vocês, se eu tenho um dispositivo, né, que seja o smartwatch que vocês falaram aí, ou qualquer outro dispositivo inteligente, né? Se eu pego esse meu dispositivo e coloco ele na internet, isso faz com que essa minha solução seja uma solução de internet das coisas? Não, Não. Por que não? porque basicamente você não está automatizando, você não está utilizando dela para melhorar nenhuma função só porque ele está conectado na internet. Muito bem, né? Tem algumas pessoas que vão te falar que sim, né? Simplesmente conectar o dispositivo à internet torna aquela solução uma internet das coisas. Mas eu concordo com você, né? E a minha defesa é justamente que não, simplesmente conectar um dispositivo à internet não torna aquela solução uma solução de IoT, né? A gente precisa ter algum benefício com essa conexão, né? Tem que ter algo maior a partir dessa conexão. Senão não faz sentido, né? Vou trazer um exemplo aqui para vocês, que seria, pensem numa torradeira comum de torrar pão, né? Tem uma torradeira, vou de alguma forma colocar a minha torradeira na internet, né? Para gerar dados e coletar dados de que horas ela ligou, de que horas ela desligou e por aí vai, né? Essa solução que eu criei, né, de uma torradeira que está gerando dados e transmitindo esses dados via internet, é uma solução de IoT? Posso apresentar ela para vocês como dois cenários, uma sendo uma solução de IoT e uma não, né? No primeiro caso, tá? Se eu simplesmente pegar minha torradeira, ligar ela na internet, para que ela me dê uma mensagem no meu celular, quando a minha torrada está pronta, isso vai ser útil? Se vocês pensarem, gente, é tão rápido eu colocar o pão lá, o pão torrar, e ela me falar que o pão está pronto, pelo simples fato de olhar para ela, né, e ver que o pão subiu, eu já sei que o pão está pronto. Então, esse caso, né, seria algo inútil de se fazer, basicamente, né? Mas se eu for olhar por um outro lado, se eu pegar essa mesma torradeira que está transmitindo dados para a internet, mas a minha solução é no sentido de eu tenho essa torradeira numa casa que seja com idosos, seja com adolescentes, né? Para eu monitorar o uso dessa torradeira, no sentido de, ela ficou ligada quando não deveria estar ligada, está ligada em mais tempo do que deveria, certo? Ou para eu tomar decisões a respeito do cuidado que eu preciso ter, né? Com relação a essa torradeira para evitar quaisquer danos, né? Aí sim eu teria uma solução voltada para a IoT. Então, vocês falaram muito bem aí, né? A solução IoT, ela eu tenho que ter um objeto, né? Esse objeto tem que estar conectado à internet, mas a gente vai além. Isso tem que trazer algum benefício real, ok? Por menor que ele seja. Ok? Então, aqui a conclusão que eu trago é justamente essa, né? As soluções de IoT devem ser aquelas que fornecem algum significado ou benefício, por menor que seja, para alguém ou para algum outro dispositivo ou serviço. Entendido? E aí, se a gente for pegar para olhar os benefícios da internet das coisas, né? Eu consigo citar três bem claros, né? Coletar dados do ambiente e atuar sobre esse ambiente, controle desses objetos remoto, né? Além de acessar os serviços que esses objetos conectados podem me prover, tá? E aqui eu tenho, né, basicamente, uma imagem que me traz uma arquitetura em alto nível de uma solução IoT, que na ponta eu vou ter as minhas coisas, né? Vou ter algum concentrador aqui para onde eu estou enviando esses dados dessas coisas, que me transmite
para algum local, né? Seja para uma nuvem ou para algum data center esses dados, né? E a partir daí eu consigo trabalhar com a análise desses dados. Por que que eu coloquei em vermelho toda essa parte aqui e em negrito, coletar dados do ambiente também atuar sobre eles? Que o propósito da nossa disciplina está justamente nessa parte aqui que eu coloco em vermelho. Então, assim, eu vou partir do princípio que vocês já estão coletando esses dados, né? Independente da coisa que vocês estão tratando. A coisa aqui do lado de cá pode ser desde um relógio, desde um celular, né? Desde uma pessoa gerando dados do lado de cá. E eu quero trabalhar com vocês como que isso vai sair e chegar aqui no meu data center, como isso vai ser armazenado. E aí, dependendo do andar da disciplina, a gente consegue chegar com algumas questões aqui na parte de análise. Só um minuto que tem uma pessoa querendo entrar. Jefferson, seu áudio picotou muito, não consegui ouvir, tá? Não sei se você está com problema de conexão, mas de qualquer forma eu vou só desabilitar o seu microfone, porque está dando interferência aqui. Mas qualquer coisa você pode digitar no chat aí, assim que você resolver, você pode abrir de novo, tá? Perfeito. Então, além desses objetivos, né, a gente tem aqui o que a gente chama das principais camadas de uma solução de IoT, tá? Aqui, se a gente pegar, né, de baixo para cima, seria o que eu tenho aqui desse lado, de cima para baixo. Então, né, lá na ponta, como eu mostrei na imagem anterior, eu vou ter os meus dispositivos de IoT, né, a minha lâmpada inteligente, a minha geladeira, o meu celular, por aí vai, né? Numa segunda camada, eu tenho aí os meus protocolos de comunicação, né? Os meus gates, os meus concentradores. Numa terceira camada, eu tenho a camada de processamento de dados, né? E por último, eu vou ter aí as aplicações que lidam sobre esses dados, podendo também atuar sobre esses dispositivos que estão aqui na minha primeira camada, tá? Essa figura aqui, ela foi tirada desse artigo, tá? Vocês vão ter que fazer uma atividade que vocês vão ter que propor essa organização em camadas da solução de vocês. Então, recomendo aí a leitura desse trabalho aqui, para vocês terem uma visão aí mais completa dessa divisão em camadas de uma arquitetura IoT básica, ok? Então, a gente falou aqui atrás, né, que um dos objetivos da internet das coisas é coletar dados e também atuar sobre eles. E aí a gente precisa entender um conceito, que é o conceito de gerenciamento de dados, tá? De forma abreviada, GD. Ele é crucial no contexto de internet das coisas, porque eu preciso estar mostrando informação correta e atualizada. De nada adianta eu ter um monte de dado que eu não sei do que se trata, de dado defasado, né? Então, se essas informações não estiverem corretas e atualizadas, eu não vou conseguir trazer conhecimento. Eu não vou conseguir gerar informação, ok? E considerando especificamente o ambiente de IoT, né? Muitas vezes o volume desses dados, ele é muito alto e ele cresce aí de forma exponencial, tá? Então, os processos envolvidos para a gestão desses dados costumam ser aí mais críticos. Nesse contexto, entra aí um pouquinho do que a gente chama de Big Data. Ah, Gabriela, obrigatoriamente todo cenário de IoT vai estar relacionado a um cenário de Big Data? Nem sempre, tá? Mas o mais comum é que esteja. Mas eu posso ter uma solução de IoT
dentro da minha própria residência ou controlando a minha residência e um sítio, que não necessariamente eu vou ter um cenário de Big Data, né? Eu vou estar coletando dados massivos da minha residência inteira, do meu sítio inteiro, mas eu não vou conseguir alcançar um alto volume de dados, tá? Mas eu tenho uma solução de IoT ali. Mas, na grande maioria dos casos, né, de soluções grandes, a tendência desses dados é crescer de forma exponencial, o que dificulta aí lidar com esses dados, né? E hoje as tecnologias de Big Data, elas visam aí justamente apoiar o tratamento desses grandes volumes de dados. A gente vai dar uma olhadinha para algumas questões, tá? Mas a gente vai começar, né, com um pouquinho, né, modelagem de poucos dados e aí crescendo à medida da necessidade das soluções de vocês. Então, né, só para ficar claro aqui, a definição de Big Data é um conjunto de dados massivos e complexos que os sistemas tradicionais de gerenciamento de dados não conseguem processar. Então, né, muitas vezes, o que existia, né, antigamente para lidar com um volume pequeno de dados não era suficiente, e aí surgem novas tecnologias, né, como, por exemplo, os bancos não relacionais, que a gente vai começar a ver, né, e tantas outras questões para lidar com esse grande volume de dados que os sistemas transacionais tradicionais não necessitavam, tá? Como eu falei, né, esse cenário de Big Data ele pode ocorrer em soluções de IoT e quanto mais dados eu tiver, né, com certeza, muito mais insights eu vou ser capaz de gerar. Então, isso vai me permitir, quando bem organizado, quando bem feito, tomar melhores decisões de negócio. Tá ok? Aqui só a referência da definição de Big Data que foi utilizada. E aí, quando que eu vou poder falar, né, que olha, esse determinado cenário aqui é um conjunto, né, é um cenário de Big Data ou não? Como que eu consigo caracterizar esse cenário como sendo um cenário de Big Data ou não? Quando teve o boom de Big Data, é igual está tendo agora de inteligência artificial, né, que o povo fala qualquer coisa, eu criei uma inteligência para isso, uma inteligência para aquilo, e muitas vezes são sistemas tradicionais de tomada de decisão que não tem nada de inteligente, a pessoa fala que é inteligente. Quando surgiu, né, o termo Big Data também tinha muito essa questão dessa confusão. Então, inicialmente, né, para olhar para o cenário e falar, olha, esse é um cenário de Big Data, ele tinha que ter 3 características básicas, tá? Que é o que a gente chama de 3Vs de Big Data: volume, velocidade e variedade. Então, o meu sistema, ele tinha que tratar grandes quantidades de dados, né? A geração e o processamento desses dados tinha que estar em tempo real, e eu tinha que trabalhar com variedade, com diferentes fontes e diferentes formatos, tá ok? Pessoal, você simplesmente tem um banquinho de dados lá, né? Um sistema de gerenciamento de banco de dados, com, sei lá, 10, 20 tabelas ou 10, 20 collections no cenário não relacional. Isso não é um cenário de Big Data, tá ok? Agora, quando eu estou trabalhando com uma variedade grande, né? Com grande velocidade de processamento e com um grande volume, sim, eu posso começar a olhar para aquilo como sendo um cenário de Big Data. E aí isso foi evoluindo, né? O povo bem criativo. Depois vocês acessem até esse link aqui, né? De 3Vs, criaram os 5Vs, né? Adicionaram aos 3Vs outros 2, que é a questão da veracidade e de valor. Que aí a partir dos 3Vs, aqui são características desejáveis, não obrigatórias, tá? Mas, por exemplo, né? Veracidade, né? Precisão e confiabilidade desses dados. Valor, né, os benefícios reais que as organizações podem obter a partir desses cenários. Aí depois passou para 7Vs. A última consulta que eu fiz, né, já estava aí nos 42Vs. Não sei como conseguiram chegar em 48 palavras que começam com V, que podem estar associados a grandes volumes de dados. Tá ok? Mas isso já deve ter aumentado. Na última vez que eu dei essa disciplina, falaram que já tinha aumentado, tá? Mas aqui é só para trazer para vocês mesmo que isso cresce aí também exponencialmente. Mas, tendo esses 3 aqui, a gente já considera que um cenário é de Big Data. Beleza, então a gente está falando aí muito de dado, né? Dado, 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 dado.
E o que que é dado? Qual que é a diferença de dado para informação, para conhecimento? Aí eu trago aqui uma escadinha de conhecimento, que é desse autor aqui, tá? Essa escadinha ela já aumentou aí, já está em vários níveis, tá? Depois vocês podem até pesquisar que eu consigo sair aqui e ir além. Mas o básico que eu preciso que vocês saibam tá aqui, né? Principalmente no segundo e no terceiro nível, tá? Fala muito de dado, mas o que que é o dado de fato? Antes de ter o dado, eu estou nesse nível aqui, que é o nível de caractere, tá? Então, vocês têm lá o dispositivo de vocês capturando, né? Vamos pegar aí um sensor de temperatura ambiente. Ele está me trazendo vários números, né? Então, vários caracteres soltos. A partir do momento que eu adiciono uma sintaxe a esses caracteres, que eu falo a forma como esses caracteres se organizam, eu tenho um dado, tá? Então, se eu pego essas leituras e falo, olha, essas leituras, cada, cada bit, né, organizados de 8 em 8, vai representar um byte, que vai representar uma determinada temperatura, né? Então, quando eu falo a forma desse dado, né, quando eu dou uma forma, perdão, quando eu dou uma forma para esse conjunto de caracteres, eu tenho o que eu chamo de dado, tá? Vou mostrar um exemplo no próximo slide. A partir do momento que eu falo o que que aquele dado significa, olha, esse conjunto de caracteres aqui, né, que é o meu dado de temperatura, quando eu coloco semântica, sentido, significado aquilo, eu tenho a informação. Quando eu interconecto essa informação com outras, faço novas relações, eu chego no nível de conhecimento, tá? O que eu espero de vocês na disciplina? Que vocês consigam chegar aqui no nível de informação e, se for possível, no nível de conhecimento, tá ok? Quanto mais próximo do nível de conhecimento vocês chegarem, mais valor vocês vão estar conseguindo agregar para a solução de vocês. Então, aqui é um exemplo, né? Nesse cenário de previsão do tempo, tá? Num cenário de previsão de temperatura qualquer, né? Lá no nível de caracteres, né? Eu estou coletando dados de previsão de temperatura, vem um monte de caractere, né? A partir do momento que eu adiciono uma sintaxe, que eu falo, olha, esse primeiro conjunto, né? Refere-se à temperatura. Esse segundo conjunto me fala a localização, a temperatura em determinada localidade, né? Esse outro conjunto, né, é relacionado a qual data vai estar aquela temperatura, né? Então, aí eu já tenho o meu dado, tá? A partir do momento que eu adiciono semântica, né, o significado, eu vou conseguir falar, olha, a temperatura em São Paulo vai ser de 25 graus Celsius em 26/10/2023, certo? E aí, né, eu trazendo essa interconexão, né, entre os meus dados, eu tenho a informação. E por último, eu consigo gerar conhecimento, né? Fazendo ligações com outros dados, beleza, comparando a temperatura de São Paulo com outra temperatura, comparando a temperatura de São Paulo com a minha produção de determinada área, né? E por aí vai. Então, o importante, né, é a gente, de alguma forma, né, sair aqui do nível de caractere, que é o que o sensor de vocês coleta, né, e chegar aqui no nível de conhecimento. E aí a pergunta que eu começo a fazer e peço que vocês comecem a pensar é: até que nível o seu projeto hoje, né, ele abrange? Onde que ele está? O que você precisa fazer ainda para chegar aqui no nível de conhecimento ou ir além? Perfeito. Então, se eu parar para olhar aqui, tá? No nível de dado, tá? Então, saí do caractere, já falei, olha, os caracteres estão organizados dessa forma. Eu tenho meu dado, tá? Quando eu falo de dado, eu tenho tipos específicos de dado, tá? Então, principalmente no cenário de internet das coisas, eu tenho essa possibilidade de diferentes tipos de dados. E aí entra um dos principais desafios, né, da área de gerenciamento de dados dentro de cenários IoT. Como que eu vou lidar com diferentes tipos de dados?
não é tão simples igual sistemas de informação transacionais que muitos de vocês estão acostumados, né? Há um aplicativo para gerenciar tarefas, um aplicativo para minha conta de banco, um SIGA, por exemplo, tá? Então, o cenário de internet das coisas, ele me traz várias possibilidades de tipos de dados. E aí, uma possível classificação para esses tipos de dados é essa divisão aqui com relação à variedade deles. Então, o meu dado, ele pode ser estruturado, tá? O dado estruturado é o tipo de dado que vocês já estão acostumados, creio eu. Eu tenho também o dado semi-estruturado e não estruturado. Vamos olhar com calma para cada um desses. Mas só pela imagem já dá para vocês perceberem, né, que o semi-estruturado é uma junção do não estruturado com o estruturado, uma mescla, tá? Mas se eu olhar para o dado estruturado, eles são dados que eles são extremamente organizados e rotulados. Então, eu sei exatamente o que cada dado significa, porque ele tem um rótulo, tá? Que me fala o que ele é. E eu tenho um modelo estrito definido. Sempre vai seguir aquele modelo. O dado não vai sair daquele padrão, tá? Eu sei exatamente como o meu dado está relacionado com outro dado. A partir do momento que eu tenho esse modelo de como os meus dados estão organizados, é fácil de eu inserir, é fácil de eu organizar, é fácil de eu armazenar e é fácil de eu analisar, que é o mundo perfeito, tá? Era o que acontecia, né, desde o surgimento dos bancos de dados, né? Eu tenho um trabalho maior no início para mostrar como esses dados estão organizados, mas depois que eu estabeleci esse modelo, essa estrutura, né, aí fica tudo fácil para inserir, para buscar e por aí vai. No ambiente de negócios atual, a maioria dos dados gerados pelas organizações é estruturado e armazenado em armazém de dados, tá? Presta atenção aqui para essa parte que eu estou falando. A maioria dos dados gerados pelas organizações. Aqui eu estou falando dos dados gerados dentro da empresa, tá? Não dos dados gerados no mundo de forma ampla, nem dos dados gerados pelos sistemas de IoT. Né? Você está lá dentro da empresa, a empresa está capturando o tempo que você está com o Teams aberto, as conversas que você tem, e por aí vai, né? Todas as inserções que vocês fazem nos sistemas tradicionais da empresa. Então, dentro do ambiente de negócios, a maioria dos dados gerados ela é estruturada, tá? Exemplos de fontes de dados estruturados, né? Os próprios bancos de dados relacionais. Então, né, se vocês olharem para as empresas que vocês trabalham, para as escolas que vocês estudam, o próprio SIGA do Cefet hoje, ele utiliza um banco de dados relacional, né? Uma planilha qualquer, ela usa um modelo de dados estruturado, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, né, uma planilha que poderia também ser uma tabela de um banco de dados relacionado, né? Então, eu sempre vou ter, para cada linha, o número da linha, um nome, o gênero e um determinado valor em conta. Então, né, tudo está organizadinho, né? Para o pessoal aí que tem toque, é um mundo maravilhoso, né? Tudo bem definido, tudo bem estruturado. Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Para o dado ser estruturado, não necessariamente, pessoal, ele precisa estar numa tabela, não necessariamente precisa estar numa planilha. Eu posso ter um conjunto de dados estruturado, um TXT, por exemplo, né? Esse TXT aqui, ele me mostra um conjunto de dados estruturado, tá? Que eu tenho um nome, um gênero e um outro número, que aqui pode representar um valor qualquer. E para todas as linhas eu tenho todos esses dados muito bem definidos, ok? E o tipo de dado semi-estruturado? Como eu falei anteriormente, o semi-estruturado, ele é aí uma combinação do estruturado com o não estruturado, que a gente vai ver mais para frente, tá? Ele tem uma estrutura, tá? Mas ele não segue um modelo estritamente definido. Quando eu digo estritamente definido, igual é nesse caso aqui, todas as linhas eu vou ter nome, gênero e valor em conta. Ah, Gabriela, vamos supor que a AVA não tem nenhum valor em conta. Eu vou continuar tendo esse campo aqui, ele vai estar nulo ou zero, mas ele vai existir, tá? Então, eu tenho um modelo rígido e fixo. O dado semi-estruturado, ele me permite uma certa variabilidade com relação a essa estrutura,
tá? Mas ele também vai ser rotulado. Só que a minha estrutura, ela vai ter um pouco mais de flexibilidade quando comparado com o modelo estruturado. Exemplos de fontes de dados semi-estruturados: arquivos JSON, arquivos XML, arquivos OWL, por exemplo, tá? Eu tenho ali o metadado que descreve o que é aquele dado, mas eu não tenho uma estrutura rígida. Se a gente for olhar, por exemplo, né? Aqui eu tenho do lado esquerdo um, um conjunto de dados e do lado direito um outro conjunto, tá? Numa mesma base de dados. Aqui eu estou tratando de um catálogo para uma plataforma de streaming, por exemplo, né? Um catálogo de uma Netflix da vida. Percebam, né? Que aqui todo o meu dado, né? Eu tenho os dados aqui para cada um desses dados. Eu tenho rótulo, então eu sei o que cada um desses dados significa, mas eu não tenho uma estrutura rígida. Como, por exemplo, do lado esquerdo, eu não tenho esse dado coming soon, né? Se é algo que vai ser lançado em breve. E já do lado direito eu tenho, né? Já os outros títulos eu tenho desse lado, tenho desse ano, eu tenho dos dois, né? Do lado direito eu tenho um filme, do lado esquerdo eu tenho uma série, né? Então aqui, se for série, eu tenho total de temporadas, diferente do filme, que eu não tenho total de temporadas. Então, os dados semi-estruturados, eles têm uma organização, mas essa organização não é rígida, ok? Conseguem pensar em algum outro cenário que dados semi-estruturados são vantajosos, que vocês conseguem me dar como exemplo, além de um catálogo para uma plataforma de streaming? O sisteminha que eu estou fazendo de irrigação, ele utiliza, eu estou usando JSON, ele utiliza JSON para fazer a organização dos dados. E você está utilizando JSON para fazer essa organização dos dados, e esses dados você considera que eles são semi-estruturados? Por exemplo, um sensor coleta um tipo de dado e outro coleta outro. Tipo, um sensor que traz 2 leituras, o outro que traz 5, e aí são distintos um do outro, algo nesse sentido? Exatamente. Não só sensores diferentes, como dados diferentes, protocolos de comunicação diferentes, e aí tem que fazer o tratamento dele para se adequar. Ótimo, Roberto, muito obrigada. Boa noite. Na empresa que eu trabalho também, a gente faz uma categorização de pagamentos, né? Então, tipo, pode ser Pix, aí ele pode ser um código EMV, né? Pode ser uma chave aleatória, pode ser um código de CPF, telefone, aí você tem um tipo associado, né? E também pode ser, tipo, um código de barra, né? Um boleto. Então, às vezes vai ter o bank slip, né? Que seria o código de barra, ou ele vai ter, tipo, o código EMV, se for um Pix, esse tipo de coisa. Então, tem essa variação. Ótimo, Vitor, obrigada. Um cenário típico, né? Também de necessidade de tratamento de dados, né, semi-estruturados são as lojas, né? As lojas online. Hoje, principalmente as que distribuem vários tipos de produtos. A forma de eu especificar, por exemplo, um tênis é completamente diferente da forma de eu especificar, sei lá, uma máquina de lavar roupa, que é diferente de eu especificar um sabão em pó, certo? Então, imagina você ter que montar uma estrutura fixa para produtos dentro da sua loja, sendo que eu tenho características distintas para o meu tipo de produto. Se uma loja vender só roupa, é fácil, mas se eu tiver categorias distintas, então isso aqui, né, essa questão do dado estruturado, ela reflete muito mais hoje a realidade do que eu ter que brigar e impor, né, que esses dados tenham uma estrutura fixa, tá ok? E por fim, né, a gente tem aí o dado não estruturado, tá? Aí os dados não estruturados, eles não têm um modelo pré-definido ou eles estão organizados aí de qualquer forma. Geralmente são os dados que estão aí em formato de texto, tá? Como artigos, relatórios, imagens e vídeos e por aí vai, tá? Então eu não vou ter rótulos exatos do que está ali. Eu tenho muito dado ali, tá? Mas eu não tenho um modelo de como aquilo está organizado, certo? E aí eu pergunto para vocês hoje, né? Hoje,
que é gerado mais? Qual a maioria dos dados existentes atualmente é de qual tipo? Bom, creio que seja sempre estruturado. Não, infelizmente não, tá? O nosso grande desafio é que hoje mais de 80% do volume de dados que a gente captura é não estruturado. Imagem, áudio, vídeo, texto, tá? Então hoje a gente captura muitos dados, só que muito disso ainda está sem padronização, tá ok? Mais de 80% são dados não estruturados. Mas já tem um esforço muito grande para tentar, né, organizar e entender isso tudo. Ok, senhores? E a proposta de vocês, né? Alguns já falaram aí, né? O trabalho que vocês vão apresentar para mim. Quais tipos de dados vocês vão coletar, armazenar e analisar? O ideal é que vocês trabalhem com mais de uma fonte de dados, tá? Que vocês tenham fontes estruturadas, semi-estruturadas, talvez, né? Não estruturadas. Mas se vocês conseguirem, quanto mais fontes de dados vocês conseguirem trabalhar, maior vai ser a vantagem de vocês aí dentro da disciplina e, acredito eu, melhores os resultados. Tem um vídeo, né, que detalha essa questão dos tipos de dados, que foi basicamente o que eu falei aqui, né, com pouca variação, mas se quiserem dar uma olhada depois, eu coloquei o link aqui. Então, agora que a gente já sabe o que é uma solução IoT, que uma solução IoT pode gerar um grande volume de dados, que pode ou não gerar um conceito de Big Data. Esses dados, seja ele no contexto de Big Data ou não, ele é classificado em 3 tipos de dados, né? O estruturado, semi-estruturado, não estruturados. A gente entra, então, na definição de banco de dados, tá? Aqui uma definição mais genérica do user, tá? De o que é um banco de dados. É uma coleção de dados relacionados, organizada de forma a permitir fácil acesso, gerenciamento e atualização. Então, essa é uma definição antiga, de 2009, mas que eu não gosto tanto, tá? Eu gosto mais da próxima que eu vou trazer, porque essa definição aqui, ela traz basicamente a questão da organização, e não necessariamente eu preciso tanto dessa organização, desse foco em organização, tá? A definição do Silberschatz, que basicamente aí é um dos principais livros que a gente tem, né, do que a gente chama aí de Bíblia, de banco de dados, juntamente com o Date, para mim ela é mais completa, tá? É uma coleção de dados interrelacionados que representam informações sobre o mundo real, né? Um sistema de banco de dados é projetado para gerenciar grandes volumes de dados de forma eficiente, permitindo armazenamento, recuperação e modificação com controle de integridade e segurança. Então, ele já traz outros elementos, já é uma definição bem mais complexa, né? Ele destaca a questão aí de representação do mundo real, de dados interrelacionados, da eficiência no gerenciamento, controle de integridade e segurança. Esses 2 pontos aqui são muito importantes, né? E que evidenciam aí o quanto utilizar um banco de dados pode trazer benefícios para a gente, né? E que muitas vezes eu uso para convencer, por mais que vocês pensem aí que não, a gente tem muitas pequenas empresas, pequenas organizações e até mesmo desenvolvedores que propõem soluções aí, uma planilha resolve o meu problema, né? Mas um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados, vai te trazer muito mais benefícios do que uma simples planilha, tá ok? Principalmente nesses 2 últimos pontos com relação à eficiência e integridade e segurança. Então, exemplos de bancos de dados, né? Aí a gente tem aos montes, né? Uma lista telefônica, um controle de alunos de um colégio, né? Por exemplo, o próprio banco de dados do SIGA, que é o sistema que a gente usa aqui no Cefet, o controle de funcionários de uma empresa,
controle de produtos vendidos, os dados de acionamento de um determinado sistema, o típico aí sistema para controle de estoque, controle de contas a pagar e contas a receber, e por aí vai. Beleza, então só para vocês terem uma ideia, né, de qual foi a história dos bancos de dados até a gente chegar no que a gente tem hoje e no que a gente vai estar trabalhando aí na disciplina. Banco de dados, o conceito de banco de dados não é novo, né? Ele vem lá da década de 60. Os principais fundamentos, né, de banco de dados surgiram na IBM e o primeiro, né, sistema de gerenciamento de banco de dados que a gente tem conhecimento é esse IMS, tá? Que era um banco de dados navegacional, tá? É lá da década de 60. Depois, vocês podem até... Vou abrir aqui para colocar o link para vocês, que eu gosto bastante desse site. Principalmente essa parte aqui que eu vou tratar ali daqui a pouco. Então, os bancos de dados surgem, né, com esse IMS lá na IBM na década de 60. E como que eram os bancos de dados, né, lá na década de 60? Basicamente, a gente tinha dois modelos, modelo hierárquico e modelo de redes, tá? O que que era o modelo hierárquico? Eu tinha uma representação como se fosse em formato de árvore, igual eu tenho aqui, tá? Então, cada registro, ele poderia estar associado a um outro registro em formato de árvore, mas a grande questão do modelo hierárquico é que cada registro, ele possuía um único registro pai, né? Então, se eu vou verificar aqui o empregado 1, qual é o pai do empregado 1? O departamento A. Qual o pai do departamento A? A empresa X, né? Então, esse modelo, ele me permitia uma organização de dados e um relacionamento entre esses dados, mas ele tinha essa desvantagem de eu só conseguir ter um pai para um registro, né? E aí, para resolver esse problema, surge o modelo de banco de dados em rede, tá? Que é uma evolução do hierárquico, mas aí permite que um registro tenha múltiplos pais, né? Como, por exemplo, aqui, eu posso permitir que um determinado empregado esteja em 2 departamentos, atue em 2 departamentos, certo? E aí a gente pode ter aí várias outras possibilidades nesse sentido, né? Como, por exemplo, uma categorização de produtos, eu posso permitir que um produto esteja em mais de uma categoria, é o que a gente chama aí de relacionamento, né? N para N. Aqui eu teria um relacionamento 1 para N, né? E aqui, com o modelo em rede, eu já trago essa possibilidade de um nó ter mais de um pai, ao invés de um único pai, tá? O modelo relacional, né, que muitos de vocês devem ter visto aí na graduação, né, em disciplinas tradicionais de bancos de dados, ele é muito antigo, ele é lá da década de 60 e é um modelo que realmente é muito eficaz e ele ainda é muito utilizado. Inclusive, a gente vai olhar para ele com calma, tá? Eu só vou fazer o inverso, que eu já percebi que é muito mais eficiente eu mostrar para vocês um um modelo não relacional primeiro, para depois trabalhar o relacional. E até para quem já viu, para quem já conhece o relacional, eu vou pedir para vocês esquecerem esse modelo completamente, nesse primeiro momento da disciplina. Para quem nunca viu nada, vocês vão perceber que a curva de aprendizagem é até melhor do não relacional, porque ele é muito mais próximo do mundo real do que o modelo relacional, tá? Então, ele foi proposto lá na década de 60. Eu vou organizar os meus dados em tabelas, tá? E aí, essas tabelas vão se relacionar por meio do que eu chamo de chave, né? Então, eu tenho aqui duas tabelas diferentes e essas tabelas se relacionam através de um determinado número. Então, eu consigo, por exemplo, né? Se eu perguntar para vocês, qual é o saldo
do João. Boa noite. Perdão, 100 mil. 100 mil, né? Mais especificamente, eu teria que ver esses dois saldos aqui, porque o de baixo também tem outro João, né? Eu não falei qual João que eu quero, né? Mas se fosse do primeiro João, exatamente, o saldo do primeiro João é 100 mil. Então, esse número aqui está relacionado com isso daqui, e eu consigo sim bater qual é o saldo. Qual o saldo da Ana? 55. Ok? Beleza, então, né? O modelo relacional surge na década de 70. E aí, né, com o surgimento aí, né, e a expansão da internet, surgem SGBDs que são utilizados até hoje, como MySQL e Postgres, que permitem aí, né, a integração de aplicações web e aplicações em larga escala, utilizando o modelo relacional, que é o modelo da década de 70, tá? E aí, de 2000 até hoje, né, eu tenho aí o que a gente chama, né, de bancos de dados não relacionais, né? Eu tenho uma explosão do volume de dados, que é o conceito de Big Data. Com isso, surgem os bancos de dados não relacionais. Como exemplo, eu tenho MongoDB, Cassandra, Redis, tá? Começo a ter também bancos de dados em nuvem, como Firebase e o RDS da Amazon. E mais recentemente tem o conceito do que eles chamam aí de NewSQL, que são sistemas de gerenciamento de banco de dados, que eles combinam, né, os bancos relacionais tradicionais com os bancos não relacionais. Confesso que eu nunca utilizei bancos com essa abordagem, nunca vi ninguém utilizar. Até se por acaso alguém usar algum exemplo desse aqui, eu gostaria que trouxesse para a gente ver, tá? O que eu tenho visto é usar o relacional e o não relacional e ter alguma plataforma que consegue gerenciar e acessar esses dois de forma separada, né? Mas através de uma única aplicação. Eu tenho os bancos, os SGBDs separados, e tenho uma aplicação que acessa e lida com os dois sistemas de gerenciamento de bancos de dados, tá? Então, eu tenho falado, né? Falei de banco de dados, mas não deixei claro o que vem a ser, né? Esse SG, o que vem a ser sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Falei só de banco de dados, mas atualmente, quando eu falo banco de dados, o que eu quero dizer é sistema de gerenciamento de banco de dados. Porque o banco de dados seria basicamente, né, o local que eu estou armazenando todos os meus dados. Só que, como a gente viu lá a definição do Silberchart, né, eu tenho que permitir o armazenamento, o gerenciamento, a segurança, a integridade e várias outras características desse sistema. E é aí que entra esse conceito de sistema de gerenciamento de banco de dados. E por que eu tenho necessidade desses sistemas, né? Como que era antigamente? Vamos pensar no conceito, né, de antes de existir Google Drive, né, e essas ferramentas. Vamos supor que eu tinha uma planilha, né? E a minha planilha tinha lá todos os dados de um determinado sistema específico, né? Com a agenda de telefone, uma planilha e com a agenda de telefone. E várias aplicações acessando essa agenda de telefone, tá? Como que eu vou garantir o acesso, né, simultâneo a essa agenda? Vamos supor que alguém queria alterar um telefone aqui enquanto o outro está acessando. Como que eu ia fazer esse controle? E aí é nesse contexto que entra, né, uma nova camada aqui entre as minhas aplicações, né, pessoas querendo acessar os meus dados, eu preciso ter um gerenciamento aqui no meio, né? Como que eu quem que eu vou permitir acessar primeiro? A partir do momento que um alterou, como que eu vou tratar essa transação para o outro ver e por aí vai, tá? Então, essa nova camada que eu tenho aqui entre o banco de dados, o meu dado cru, de fato, né, e as aplicações, é que eu tenho o que eu chamo aí de sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, quando eu estou falando aí de um Oracle, de um MySQL, de um Cassandra, de um Redis e por aí vai, né? Embora eu falar, o meu banco de dados é MySQL,
Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o meu sistema de gerenciamento de banco de dados é o MySQL, ok? Então, o sistema de gerenciamento de dados é justamente o que está aqui no meio, entre o meu banco de dados, meus dados, de fato, né, e as minhas aplicações que fazem esse acesso, tá? A sigla para SGBD em inglês é DBMS, tá? Então, que é a mesma coisa, que nada mais é do que essa interface entre as minhas aplicações, né, os meus sistemas, a minha interface para acesso a esses dados, tá? E o meu banco de fato. Então, é um software que vai incorporar aí as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados. Como exemplos de DBMS ou SGBDs, que é a mesma coisa, eu tenho Oracle, MySQL, MongoDB, Cassandra, SQLite, por aí vai. Nesse link que eu mandei para vocês aí, né, ele traz os rankings de sistemas de gerenciamento de bancos de dados mais utilizados, tá? Eu nem atualizei aqui, né? Mas eu tenho certeza que agora em setembro o ranking dos 5 mais utilizados ainda é esse aqui, não mudou, tá? Depois vocês até olhem aí se teve alguma alteração. Os 5, desde março de 2023 que eu tenho acompanhado, os top 5 sempre são esses aqui, tá? E aí, com isso, eu justifico, né, os dois sistemas de gerenciamento de banco de dados que eu vou dar na disciplina, né? Ah, por que esse não aquele, tá? Os dois que a gente vai trabalhar na disciplina é um relacional e um não relacional, os primeiros gratuitos, né? Então, na disciplina, a gente vai trabalhar aqui com o MySQL, que é o relacional gratuito primeiro, né? O da Oracle é pago, então não teria como trabalhar dentro do contexto da disciplina, assim como o SQL Server, né? Todos esses primeiros aqui são relacionais e o primeiro não relacional é o MongoDB. Ah, Gabriela, por que ele não está escrito aqui não relacional? Ele está escrito documento. Porque todos os SGBDs que não são relacionais, eles se dividem em vários tipos, tá? E aí a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Quais são essas possibilidades de bancos não relacionais, tá? Então eu tenho orientada a documentos, colunar e por aí vai, tá? Vocês vão ver todos os tipos daqui a pouquinho. Então, se ele for qualquer coisa, né, diferente de relacional, ele vai ter o tipo do não relacional que ele é. E se ele for relacional, vai estar escrito aqui a palavra relacional, tá? Então, o MongoDB é o primeiro gratuito não relacional desse ranking e o MySQL o primeiro gratuito desse ranking. Por isso, os dois que a gente vai ver primeiro o não relacional, segundo o relacional. E o que vem a ser de fato, né? Um banco de dados não relacional ou NoSQL ou NoSQL, NoSQL. Aí tem várias pronúncias, tá? Mas qualquer coisa que não seja relacional é não relacional. Isso que eu preciso ficar claro para vocês, tá? Ele não vai ter um modelo de tabelas fixos e ele não tem um esquema pré-definido igual eu mostrei para vocês. Então, um banco de dados não relacional, ele vai estar trabalhando aí, vai te permitir trabalhar com dados semi-estruturados, diferente lá do banco relacional, tá ok? Esse termo é um termo novo? Também não, tá? É lá de 1998. Na verdade, né, o NoSQL ou NoSQL não é não SQL, né? Muitas vezes a gente associa de forma errada como não SQL, mas na verdade ele quer dizer não somente SQL, tá? Ele te dá outras possibilidades. Não é a primeira vez, né, que os bancos de dados relacionais são desafiados, né? Embora não esteja lá na minha linha do tempo, eu cortei porque também não é utilizado, não é
utilizado na prática, nunca vi ninguém utilizar isso. Novamente, se alguém utiliza, traz que eu quero ver, né? Uma tentativa de entre aspas, né, substituírem bancos de dados relacionais foi na década de 90, quando surgiu a programação orientada a objetos. Então, a gente tinha programação orientada a objetos, né, chamada POO lá. Então, eles inventaram também os bancos de dados orientados a objetos, tá? Só que isso não vingou. Hoje, o que que a gente tem muito na área de desenvolvimento? A gente tem os frameworks que fazem mapeamento objeto relacional, né? Então, assim, eu tenho o meu banco de dados relacional, tenho o meu sistema orientado a objetos, né? É difícil ver sistemas de informação hoje que não são orientados a objetos, só se for sistemas muito pequenos. Então, o sistema é orientado a objetos, o banco é relacional, e eu uso um framework ou uma API ou alguma coisa que faz a tradução objeto relacional, né? Que pega os objetos e transforma, né, de alguma forma, para inserção ou recuperação de dados num banco relacional. Mas isso não vingou, nunca vi sendo utilizado, tá? Embora, né, igual aí, né, muitas vezes, né, quando surge uma coisa nova na nossa área de tecnologia, todo mundo acha que aquilo é a solução de todos os problemas. Os bancos NoSQL, eles não podem ser vistos como uma única solução, tá? Tudo vai depender do contexto. Então, como exemplo, né, o Cassandra, ele foi criado, né, que é um banco não relacional, o grande boom, né, da utilização de bancos de dados não relacionais foi quando o Twitter anunciou que ele migraria do MySQL para o Cassandra, tá? Então, ele começou a lidar com grandes volumes de dados e aí eles optaram por sair do MySQL e utilizar o Cassandra, apesar do Cassandra não ter sido criado pelo Twitter, tá? Ele traz aí uma grande flexibilidade para dados, né, que não estão estruturados e, como eu falei, né, aqui tanto nesse link que eu mandei para vocês aí do ranking, vocês têm uma ampla possibilidade aí de vários tipos de bancos não relacionais. Nesse outro link aqui também, vocês conseguem ver aí uma lista de diferentes sistemas de gerenciamento de bancos de dados no SQL. Tá joia? Vou colocar agora para vocês um vídeo, tá? Peço que vocês anotem as partes que acharem mais interessantes, prestem bastante atenção e que logo depois a gente vai fazer um quiz aí. Quem me conhece, quem já foi meu aluno, né? Eu não sei se os outros já brincaram também, usando aquela ferramenta que é chamada de Kahoot. Então a gente vai fazer um joguinho aí com perguntas sobre esse vídeo, tá? E um pouquinho do que eu falei aqui também. Então presta bastante atenção, é um videozinho curtinho. Vou compartilhar ele aqui com vocês. Eu tenho ele aqui. Ai, essa barra aqui tá me atrapalhando. Só um minuto. Vocês conseguem ouvir o que eu escuto? Vocês estão ouvindo? Não, tá sem áudio. Eu vou parar meu compartilhamento e fazer de novo. Oi, Deve, seja E agora, bem-vindo a mais um escuta? dicionário do programador do... Agora estamos escutando. Agora deu para ouvir. Então, vamos lá. Código-fonte TV. A cada vídeo um termo Uma tecnologia. ou uma palavra utilizada por todos nós neste maravilhoso mundo da Programação.
NoSQL. Contextualizando, o NoSQL, também conhecido como NoSQL, ou ainda brasileirando NoSQL, representa um tipo de banco de dados not only SQL, ou ainda não relacional. Isso aí, ó, não confunda com não SQL. Na verdade, o NoSQL não descarta completamente o SQL. Ele está relacionado a áreas de databases e ao desenvolvimento de sistemas que utilizam um grande volume de armazenamento e pesquisa de dados. Então vamos desvendar neste episódio o porquê do NoSQL ser tão importante para a nossa área, principalmente nesse momento que vivemos, onde praticamente tudo nos sistemas de grande escala são armazenados e consultados usando Big Data. Para começarmos aí a nossa brincadeira aqui no vídeo, temos que definir o que é um banco de dados relacional e o que é um banco de dados não relacional. A principal diferença que precisamos ter em mente é que o banco de dados relacional são baseados em esquemas, ou seja, é preciso primeiramente projetar uma estrutura, criando tabelas, campos e relacionamentos entre elas, para depois você conseguir adicionar algum dado. Isso aí, ó, no modelo não relacional, os esquemas não são necessários. Isso pode parecer meio insano ouvir isso pela primeira vez, principalmente. Mas fique tranquilo, porque a gente vai explicar melhor como isso funciona. Quando pensamos em NoSQL, não podemos achar que isso é somente um tipo de banco de dados. Não, não, não. Existe um mundo de tecnologias, ferramentas e conceitos todos próprios para essa categoria. Existem ao menos aí 5 bancos de dados NoSQL, sendo o chave-valor, o de grafos, o de colunas, o de pesquisa e o de documentos. Exatamente. O de chave-valor, que vem do inglês Key Value Databases, são muito utilizados em jogos, publicidade online e também na internet das coisas. Eles são altamente particionáveis e permitem escalabilidade horizontal em escalas que outros tipos de banco de dados simplesmente não alcançam. Ele armazena dados exatamente no padrão chave-valor, como tabelas hash. Temos como exemplo aí o Memcached, o React e o Redis. Já os databases de grafos armazenam dados exatamente na forma de grafo, utilizando vértices e arestas. A principal função está na criação de aplicativos que precisam de um conjunto de dados altamente conectados. Os casos mais comuns aí de utilização estão nas redes sociais, na detecção de fraudes, nos mecanismos de reconhecimento e criação de gráficos de conhecimento. Temos como exemplos, o Property Graph e o RDF, que é o Resource Description Framework. As ferramentas mais legais para gerenciamento desse tipo de banco de dados é o Neo4j e o Giraffe. Indo agora para o banco de dados do tipo colunar, orientado a colunas, que é um tipo que armazena dados em linhas particulares de tabelas no disco. O banco de dados colunar é otimizado aí para a recuperação rápida de colunas de dados. O armazenamento orientado a colunas para tabelas com bancos de dados é um fator ultra importante aí para a performance de consulta analítica, pois ele reduz expressivamente a entrada e saída em disco, diminuindo a quantidade de dados que você precisa carregar no disco. E os exemplos aí são o Cassandra e o AgeBase. E o tipo pesquisa é um modelo construído especificamente para indexação, agregação e pesquisa de registros em dados semi-estruturados. Esse modelo é pensado ainda mais para alta performance, baixa latência e análise de dados praticamente em tempo real. Um ótimo exemplo é o Amazon Elasticsearch Service, o Amazon ES, que é um serviço da Amazon para esse modelo. A Expedia, por exemplo, utiliza esse serviço, tendo aí mais de 30 terabytes de dados e 30 bilhões de documentos para diversos usos de missão crítica. E, finalmente, o de documento, que é um tipo que armazena os dados, como o próprio nome diz, documentos. Ele também é conhecido como modelo de dados semi-estruturados. Um documento que pode ser definido criando aí uma estrutura complexa de dados, usando o próprio formato chave-valor, que explicamos antes, utilizando formatos como o JSON, por exemplo. O documento se torna unidades independentes, o que faz uma melhor performance da leitura de dados, tornando mais fácil distribuir dados em múltiplos servidores. O melhor exemplo para esse tipo de banco de dados é o conhecido MongoDB e também o CouchDB. Agora que já falamos um pouco dos tipos de banco de dados no NoSQL, chegou a hora de levantar ainda mais a bola, mostrando os 6 principais motivos para se utilizar ele em seus projetos. O primeiro é a sua flexibilidade. No mundo cada vez mais ágil, onde a prática de desenvolvimento agile
são aí já um padrão no mercado, trabalhar com projetos onde a estrutura de dados é intuitiva e flexível, como o NoSQL, é na maior parte dos casos a solução a se adotar. Exatamente, porque as práticas de desenvolvimento ágil preconizam entregas rápidas e contínuas dos projetos, onde a complexidade para mudanças precisam ser baixas e o nível de adaptação alto. Com esse cenário na sua frente, o NoSQL acaba sendo aí o melhor soldado para essa batalha. O próximo é a escalabilidade. Os bancos NoSQL são pensados justamente na escalabilidade horizontal, ou seja, distribuindo dados usando clusters, ao invés daqueles joins pesadões. E dessa forma, o terreno é preparado para que o volume de dados armazenados e também a quantidade de usuários aptos a usá-los possam crescer sem gargalos. E por falar em gargalos, o próximo motivo é sobre isso. Estamos falando sobre a disponibilidade. Não precisamos nem falar que toda vez que um banco de dados fica indisponível, dependendo do nível crítico do sistema, o prejuízo, inclusive financeiro, e a perda de clientes é inevitável. Por isso mesmo, a grande parte dos bancos NoSQL oferecem arquiteturas muito parrudas de replicação de dados e clusterização, o que proporciona aí uma disponibilidade bem maior que os outros modelos. Essa clusterização garante que cada vez que um nó caia, há outro que poderá assumir o trabalho automaticamente e sem perda de dados. O próximo não é aí o grande motivo, mas a maioria dos NoSQLs vem aí do open source. Pois é, essa exclusividade não é do NoSQL. Existem muitos bancos relacionais que também são open source, mas isso acaba sendo um grande motivo para a sua adoção, principalmente por garantir um crescimento rápido e a popularidade desse tipo de banco de dados. Ainda mais com empresas e comunidades fortes levando projetos adiante, como o Cassandra e o CouchDB, que é mantido pela Apache Foundation, e o DynamoDB, mantido pela Amazon. O próximo motivo diz respeito à área de infraestrutura e o baixo custo operacional. O custo para iniciar e migrar um banco de dados NoSQL a partir de um BD relacional é muito baixo. Podemos dizer que o simples fato de ser open source já ajuda nisso. Os bancos de dados relacionais muitas vezes precisam aí de servers com poder de processamento e hardware mais avançados do que os bancos de dados NoSQL. Isso representa mais din-din para operacionar os projetos. Como o NoSQL já foi pensado aí desde o seu início para trabalhar em ambientes distribuídos, isso acaba pesando aí a favor dele. E por fim, podemos citar alguns recursos especiais que alguns bancos NoSQL provêm e que, sem dúvida, são atrativos para projetos específicos. Exatamente. Estamos falando, por exemplo, aí de bancos de dados com suporte às APIs RESTful. Que tal isso? Alguns oferecem replicação automática, sincronização, índices especiais, capacidade de consulta e até consulta a dados geoespaciais. As possibilidades do NoSQL são bem vastas nesse sentido, por conta da flexibilidade na definição dos modelos. E o Dicionário do Programador é uma parceria com a HostGator, uma das maiores e melhores empresas. Bom, pessoal, vou interromper aqui, que aí agora essa parte é só de propaganda mesmo. Deixa eu só abrir aqui uma nova aba. Vou pedir para vocês acessarem aí para mim um link que é... Aí tem duas formas da gente jogar o jogo que a gente vai jogar agora. Pelo navegador, tá? Que aí vocês vão acessar esse link aqui que eu coloquei no chat. Ou pelo celular, acessando o aplicativo do Kahoot. Kahoot se escreve dessa forma aí, como eu mandei no link do chat. K-H-O-O-T, tá? Qual que é melhor, né? Vocês vão precisar ver a minha tela e ver a tela de vocês. Então, quem estiver trabalhando aí com 2 monitores, fica fácil. Numa tela, coloca a minha tela, na outra tela, coloca esse link aí do kahoot.it. Quem tiver uma tela só, divide aí as duas janelas, porque tem que ser ao mesmo tempo. Ou quem tiver uma tela só, a opção que eu dou é usar o celular. Aí no celular tem o aplicativo ou pelo navegador do celular também vocês conseguem acessar aí por esse endereço, tá? Espera só um minuto que eu já vou
abrir aqui para passar o código que vocês vão ter que colocar aí no Kahoot. Tem que achar ele aqui. Antes de abrir o jogo de fato, a gente vai fazer um teste. Só para vocês entenderem como funciona. Tá? Aí isso aqui ainda não tá valendo. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Digitar esse código aí, né? Na tela de vocês. Jefferson, seu microfone está aberto. Vamos lá. 16 e eu tenho 18 online. Tem 2 pessoas que ainda não conseguiram entrar. Tem alguém aí que está precisando de ajuda? Quando vocês entram, como eu falei, né? O que que acontece? Na minha tela, que vocês estão vendo aí, vocês vão ver a pergunta. Vocês vão ver uma pergunta em cima e várias opções de resposta. Cada resposta dentro de um quadrado de uma cor. Na tela de vocês só vão ver o quadrado da cor. Então, vamos supor, olhou na minha tela, viu que a resposta está no quadrado lá vermelho? Na tela de vocês clicam no botão vermelho. Certo? Então, a pergunta, vocês olham a pergunta e acham a resposta na minha tela, aperta a resposta na tela de vocês. Seja no computador ou no celular. Não sei qual que vocês optaram aí por usar. Quem não conseguiu entrar, tá precisando de ajuda? Alguém precisando de ajuda? Eu não consegui acessar, nem no celular, nem no computador. Não. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Qual o problema que tá dando? Não, agora deu, agora deu. Agora eu consegui. Apareceu aí para você digitar um nome, Raiz? Então apareceu o código, aí eu vou inserir o PIN. Isso. Aí deu que não está disponível. Peraí, você pôs esse PIN mesmo? 139.579. Ele aparece automático. Peraí, vamos ver. 139.579. Digita de novo o PIN aí. Eu digitei, aí diz que a página não está disponível. Não está disponível? Página web não disponível. Quando você põe kahoot.it? Não, então, eu baixei o aplicativo, né? Baixou o aplicativo. Eu vou entrar, aí eu coloco o código. Qual que é o código mesmo? 139. 579. Aí parece que a página não está disponível, nem no celular, nem no computador.
Nos dois tá dando a mesma coisa. Estranho. Deixa eu tentar ler o QR Code. Raíssa, você consegue compartilhar sua tela para eu ver direitinho o que está errado? Então, aqui parece que. Eu acho que é porque você tá compartilhando a sua, eu não consigo compartilhar a minha. Vou parar de compartilhar a minha, então. Tá. Deixa eu te dar. Eu tenho que te dar permissão. É só um pouquinho, tá, gente? Agora eu acho isso. Tá vendo? Uhum. Aí eu coloquei aqui. Coloca aí... www antes no kahoot.it. Isso. Estranho. Boa noite. Tá usando DNS local? Sim. Eu acho que o DNS tá bloqueando aí. Você tá na sua empresa, Raíssa? Então, o computador é da empresa. Você consegue usar o seu celular com seus dados móveis? Tá, peraí. Deixa eu tentar com dados móveis, porque não. E aí eu acho que vai resolver. Tá. Depois você pede seu administrador de rede aí para liberar pra gente. Tá. Excelente. Voltar a compartilhar aqui. Agora deu certo, pelo celular usando os dados móveis. Ótimo, já tá aqui. Mas alguém que tá tendo problema, pessoal? Eu tô com menos pessoas aqui do que no chat. Alguém precisando de ajuda? Então vamos lá, vou fazer um teste aqui com 2 perguntas para vocês verem como funciona, tá? Então, é rapidinho, só para a gente testar, tá? Então vamos lá. Ignorem o que é, tá? O conceito, marca qualquer coisa, mas só para vocês saberem como funciona, tá? Então, aqui, né, a resposta certa era a resposta azul, então vocês tinham que ter marcado a resposta azul, né? Então, eu tive 7 pessoas que acertaram, e além disso, né, tem também o tempo. Então, se vocês não responderem no tempo, a resposta de vocês não vai ser contabilizada. O algoritmo do Kahoot, ele te tira muito ponto quando você erra, tá? E quanto mais rápido você responde, maior é a sua pontuação, tá ok? Então, nesse caso aqui, né, a cada pergunta, ele traz também aí um ranking das pessoas. Quando você erra, ele te joga lá para baixo. Tá? Vamos só mais uma aí para testar. Aí é de verdadeiro ou falso, que é um outro tipo de pergunta que a gente tem, tá?
Aí aqui a gente teve 11 pessoas que acertou e 6 que errou. E aí ele traz, né? No final de todas as perguntas, ele traz aí o pódio, né? De como ficou. A gente vai combinar que no nosso Kahoot, que a gente vai começar agora, né? Que vão ter 15 perguntas, né? As 3 pessoas que ficarem no pódio, tá? Primeiro, segundo e terceiro lugar, vai ganhar um pontinho extra, combinado? Um, 1 e 100, tá? Aí depois vocês me lembrem lá no final da disciplina de dar esses pontinhos aí para você. Agora Ô, só um minuto. Gabriela, Oi. mas nesse Kahoot de teste não tem ponto extra, não? Ué, né? Umas perguntas tudo lá no IPB que não tem nada a ver com a matéria, claro. Tá? Mas vamos lá, deixa eu achar aqui o Kahoot certo. Você já ficou nesse, você já sabe como que faz para ficar no pódio, vai ser tranquilo. Tanta aba. Rígida. Então, 15 questões, se eu não me engano. Mas alguém que quer entrar e não conseguiu? Fale agora ou cale-se para sempre. Ô, Gabriela, Oi. acho que o Richard, ele tá com problema, mas parece que ele já vai entrar, que ele me avisou aqui. Tá, vou esperar. Agora tá todo mundo? 18, certinho. Vamos lá, senhores. Boa sorte. Vamos começar. Pode consultar, se der tempo, tá? Pode fazer consultas. Falso. O que que significa SQL, né? Vem do inglês, né? Mas traduzindo é linguagem para consulta estruturada, tá? Então é Structured Query Language e não Specialized, tá? Então por isso que é falsa. É linguagem para consultas estruturadas.
Isso aí, Marco, Wendel e Richard. A grande questão dessa daqui, né, é que às vezes vocês batem o olho e esquecem desse note aqui, né? Quero saber qual das opções não é um banco de dados não relacional, né? Todos os outros são, Cassandra e MongoDB são bancos não relacionais, o que não é o SQL Server, ok? A maioria acertou, tá ótimo. Vamos para a terceira. A grande questão, né, dessa, a questão correta, vocês batem o olho na primeira e já marca a primeira antes de ler todas. Mas todas estão corretas, então a correta é a última, tá? Então, tem que ser ágil, mas precisa ler tudo. Os 3 primeiros se mantiveram, muito bom. Qualquer dúvida, vocês podem me parar, tá? Ah, muito bem. Aqui estão pedindo qual não é um tipo de banco de dados não relacional, né? Todas as outras opções, exceto a verde, mostram tipos. E o verde mostra um SGBD de fato da Amazon, né? Que é não relacional. Ele trabalha tanto com modelos chave-valor quanto com documentos, tá ok? Então, ele não seria um tipo, ele já seria o SGBD de fato. Então, parabéns aí, a maioria acertou. Muito bem, senhores. Então, o Colunar é o Cassandra, tá? O MongoDB orientado a documentos, tá?
Os outros dois eu não tô lembrando agora. Peraí que eu já falo para vocês. O Redis é chave-valor. Eu. E esse RIAC também chave-valor, tá? Então, o azul e o verde são chave-valor, MongoDB orientado a documentos e o Cassandra é o colunar, tá? Esse a maioria acertou, mas não poderia gerar dúvidas. O tipo de banco de dados não relacional mais simples que a gente tem é o chave-valor. E o orientado a documentos, né, que a gente tem como exemplo aí o MongoDB, a gente trabalha com documentos e dentro do documento eu vou trabalhar com a estrutura chave-valor. Então, por isso que o mais simples ainda é o chave-valor, mais até do que o colunar, ok? Bora para a Sectionman. É, essa tá bem dividida aí, né, pessoal? Mas aqui ele pode ser usado para tudo, tá? Pode ser usado para tudo, mas aqui a grande questão é o mainly, tá? O principalmente, tá? Então ele é usado principalmente para dados não estruturados, ok? Mas entendo aí todos vocês que marcaram as outras opções, tá? Mas principalmente não é para estruturados. A mais errada seria a estruturados aqui. Chegamos aí à metade, praticamente. Parabéns. Eu vou ter a oportunidade de trabalhar com um banco de dados orientados a grafo agora numa orientação que eu tenho. Não sei se vocês já trabalham com isso, mas nunca trabalhei só com orientado a documentos, né, e o relacional tradicional. Mas essa é uma aluna que está com um problema bem específico para lidar com dados de conversas de WhatsApp, né, de robôs de conversa de WhatsApp de múltiplas fontes. E é uma empresa na área de estética. E
as outras abordagens não tiveram um resultado tão legal, então agora ela vai fazer um teste com um banco de dados desse tipo. Então, até mais aí para o final do ano, eu já vou ter um know-how um pouco melhor do funcionamento desse tipo de SGBD e um exemplo concreto real que eu tenha mexido, né? Mas ele é muito usado, né, de acordo com a literatura, exatamente como vocês colocaram aí, para informações sobre redes, como redes sociais e conexões de redes sociais. Muito bem, tá, pessoal? O principal foco dos bancos NoSQL é escalabilidade, não segurança, tá? Não quer dizer que eles não tenham segurança, tá? Mas o principal foco é escalabilidade. Vamos lá, senhores, ainda dá tempo de mudar bastante isso aqui. Ainda temos 6 perguntas. Essa pergunta vai bem no sentido daquilo que a gente falou da definição de NoSQL, né? Que é não apenas SQL. Nada me impede de usar, tá? SQL, a linguagem para consultas, né? Em bases não estruturadas, mas, embora não seja o foco, mas não proíbe o uso, tá? Por isso que essa é falsa. A maioria acertou aí, tá de parabéns. Vamos para 11ª. Muito bem, a maioria acertou, né? A questão vermelha, né? Quando é crucial eu ter confidencialidade, integridade, disponibilidade, aí o mundo ideal são as bases de dados relacionais. Vocês vão até ver isso muito claro na próxima aula, né? Que os bancos não relacionais, eu não tenho tanta necessidade de replicação de dados em todos os meus servidores e disponibilização disso para o usuário final em tempo real, ao mesmo tempo, tá? E diferentemente de aplicações transacionais tradicionais, como um sistema de banco, por exemplo, que a partir do momento que atualiza o saldo, todo mundo tem que ver o saldo exatamente da mesma forma, né? Se eu atualizo um post na rede social, eu não preciso disponibilizar isso ao mesmo tempo para todo mundo, né? Eu posso fazer essa replicação de dados. Então, a questão, né, da disponibilidade, da
confidenciabilidade, ela é deixada um pouco de lado para me permitir a escalabilidade, tá? Então, o foco é realmente quando eu preciso trabalhar aí com grande quantidade de dados, mas nada me impede que eu use uma abordagem não relacional também se eu tiver com volumes menores, tá? Só que ela vai trazer mais vantagens para grandes quantidades de dados, né? E as outras duas também são falsas, quando eu posso prever o dado também não, e quando a velocidade não é crítica, tá? Aqui eu quero alta velocidade em cima de grandes volumes de dados. A velocidade é mais importante até do que a integridade, por exemplo. Muito bem, Fábio, Rogério e Wendel aí estão se mantendo. Essa é uma pegadinha. Pesquisa rápido. Eu avisei, né? Porque eu menciono nos slides, né, que o grande boom da utilização de bancos não relacionais foi quando o Twitter passou a usar o Cassandra, mas o Cassandra foi criado pelo Facebook, ok? Ele ficou mais popular quando o Twitter começou a usar. Não deu tempo aí pra vocês pesquisarem. Vamos lá, faltam 3, senhores. Nossa, tá um chuvão aqui. Essa eu já falei para vocês. Muito bem, parabéns. Rogério, Wendel e Eduardo. Vamos lá, senhores. Só mais duas. Essa memória vai estar boa. Fala lá no finalzinho do vídeo. Parabéns, maioria aí acertando. E vamos lá, a última. Boa sorte a todos. Mais fácil de todas. Documentos, pessoal. Dentro de um documento, ele é organizado chave-valor, tá? Mas o MongoDB é um banco de dados orientado a documentos e é o que a gente vai trabalhar na disciplina. Então, vamos lá ao nosso pódio. Parabéns, seu Rogério. Em segundo, Vitor. E em primeiríssimo. Aí, o Wendel chorou de barriga cheia, hein? Muito bom, senhores.
Dúvidas, perguntas? Foi só para distrair aí um pouquinho. Vamos voltar aqui para os nossos. Vamos ver aqui o resultado. A gente está aí com 59% de acerto. Dá para melhorar para o próximo. Mas aí vocês vão estar mais bem treinados. Então, vimos o vídeo, fizemos o Kahoot. Se quiserem dar um print aí nesse slide, eu também vou colocar ele lá no Siga assim que a gente terminar aqui a aula, tá? O que eu quero de vocês para a próxima aula? Eu quero que vocês comecem a pensar, né, no que vocês vão desenvolver aí de projeto para a disciplina. Para os alunos que estão fazendo aí mais de uma disciplina no mestrado, ou que está desenvolvendo TCC, ou desenvolvendo algum projeto, né? Pode aproveitar o mesmo projeto, não precisa ser um projeto específico para a minha disciplina. O ideal é que vocês realmente aproveitem outros projetos, né? Semestre passado, muita gente teve o mesmo projeto na minha disciplina, na disciplina do Fabiano. Então, usava toda a estrutura lá da Amazon para fazer as implementações do meu trabalho. Então, o que eu quero de vocês, né? Pegando aqui o slide 12, eu quero que vocês proponham para mim como que está aí a divisão em camadas da proposta de solução de vocês, né? O que vocês pensam na camada de IoT, de dispositivos IoT? O que vocês pensam de gateway, vai ter gateway, não vai, né? Ou o próprio dispositivo IoT já vai transmitir direto para algum sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Vai ter uma aplicação no último nível. Então, quero que vocês voltem, deem uma olhada nesse slide, no próprio artigo que eu coloco lá como referência, e proponham aí uma organização arquitetural de uma primeira versão para essa solução de vocês, ok? Gabriela, precisa ser a solução definitiva? Não, mas vocês precisam começar a fazer esse brainstorming, a levantar isso até para a gente discutir aqui e tentar ajudar vocês da melhor forma possível. No segundo slide, né? Se esse slide aqui se essa questão de gastar mais de um slide, não tem problema. Mas dá para fazer um slide só. No segundo slide, quais tipos de dados que vocês pretendem coletar, armazenar e analisar, né? Aí o tipo de dado que eu estou falando aqui, né? Daqueles 3 tipos, estruturado, semi-estruturado, não estruturado. Me dá exemplos, tá? Concretos. E a partir desses dados, em qual nível, né, da escadinha lá do conhecimento vocês estão, em qual nível vocês pretendem chegar? Então, é fazer realmente um exercício mental aí, né? Colocar nos slides essas 3 coisas aí para mim. Gabriela, preciso te enviar, mandar por e-mail, colocar no cigarro. Não precisa fazer nada disso, tá? Faz e deixa na sua máquina aí na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai fazer um sorteio aqui de quem vai apresentar. Tá ok? Se porventura, né, não tiver feito, vocês vão perder a oportunidade aí de estar discutindo, de estar evoluindo o trabalho de vocês. Sugiro fortemente que façam, tá? E até mesmo os próprios alunos contribuem muito, né, quando a gente tem aí trabalhos sendo apresentados. Não consigo que todos os 20 apresentem, mas eu vou reservar um espacinho da aula para a gente fazer isso e tentar discutir aí essas soluções de vocês. E a segunda tarefa é uma leitura também nova, que até eu vou ler junto com vocês, mas ela é mais simples, é em português, então ela é mais rápida também. Na semana de 115 anos do Cefet, eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica na Embrapa, de Coronel Pacheco. E aí o Wagner Harlex, que é um dos pesquisadores que fez uma apresentação para a gente, apresentou um artigo que eu achei bem interessante, que é um ecossistema de IoT voltado para o cenário da pecuária. Então, é um artigo não muito grande, tá? Tô até com ele aqui. São 5 páginas em português, de uma revistinha da Embrapa, mas ele traz toda uma proposta arquitetural aí para ecossistemas
de IoT no cenário da pecuária, tá? Então, acho que vale a pena mesmo, né? Ah, Gabriela, mas eu não vou trabalhar com pecuária, né? Minha solução não envolve nada dessa área, mas eu acho que vale a pena essa leitura até para a gente abrir um pouco a mente aí. Ele também traz uma proposta geral da plataforma que ele apresenta, tá? É para abrir a mente de vocês. Tá, joia, senhores? E no mais, assim, quem tiver dificuldade, né? Quem ainda não tiver conseguido pensar numa proposta, se precisar de ajuda, me manda e-mail, me manda mensagem aqui no Teams, que a gente tenta achar aí algum problema para vocês estarem trabalhando, tá? O ideal é que vocês mesmos cheguem nesse problema, porque é uma coisa que vocês vão ficar aí até o final do ano trabalhando em cima disso. Então, se eu simplesmente dou um tema que eu gosto, né, e que eu tenho interesse e vocês não gostam, eu acho que vai ser muito maçante. Eu prefiro quando o aluno escolhe algo que ele goste, porque já é árduo, já é difícil, né? E vocês ainda têm que conciliar com o trabalho e tudo mais. Então, vocês pegando um tema e uma área que vocês gostam, costuma dar menos problema. Dúvidas? Perguntas? Eu vou só parar a gravação aqui, só que vocês não saem não, que eu vou fazer a chamada.